ambição? Será que eu tenho? Será que você tem? Nos ensinaram que a ambição é subir mais alto, mais longe, cada vez mais rápido. E pode ser que por essa definição muitas pessoas se perguntem se são ambiciosas ou não, porque parece que elas não se encaixam muito nisso. Será que toda ambição brilha? Será que existem ambições silenciosas? Será que existem ambições que não viram um destaque no LinkedIn, uma manchete nos jornais ou um post incrível no Instagram? E se para algumas pessoas a ambição for justamente o contrário do que nos ensinaram? E se a verdadeira coragem estiver em baixar o ritmo? Oi, eu sou Fernanda La Salle e este é o Margens do Caderno, um podcast sobre tudo aquilo que a gente pensa, sente, rabisca, mas nem sempre publica. Aqui eu venho falar comigo e com você sobre o que fica nas entrelinhas da vida real. Já vamos no episódio 7 da primeira temporada do Margens do Caderno. Dá para acreditar nisso, gente? E eu quero, antes da gente começar o nosso tema de hoje, aproveitar para agradecer você que está escutando, que está aqui desde o primeiro dia ou que chegou ao meu podcast agora, graças ao compartilhamento de alguém ou pelos algoritmos, enfim, não me importa. Mas muito obrigada por ter cedido um espaço aí do seu tempo para mim. E é muito importante contar com seu apoio. Eu sei que você pode estar vendo da televisão ou simplesmente escutando rápido enquanto vai para algum lugar ou faz alguma outra atividade, mas se você puder aí dar um espacinho para me dar um like, um comentário, dizer o que você tem achado, se você quiser propor algum tema para a gente conversar, vai ser ótimo. Eu vou adorar saber a sua opinião para poder melhorar o Margens do Caderno a cada dia e deixar ele ainda melhor para você, tá bom? Não esquece que você pode me seguir nas redes sociais, estou em todas elas como Fê La Salle, e que também existe o Instagram do podcast Margens do Caderno. Por lá você confere não apenas os cortes do episódio, mas você pode ver também posts relacionados ao conteúdo, os livros ou outras indicações que eu dou por aqui, e a gente pode se alimentar ainda mais das nossas conversas. Agora vamos para o tema do nosso episódio, que está anotado aqui no meu caderno. Aconteceu uma situação específica que eu já vou contar para vocês daqui a pouco e fez com que eu anotasse essa palavra aqui porque eu pensei, preciso conversar disso lá no podcast, que é justamente ambição. Eu sempre achei, gente, que essa palavra tem um peso muito forte e nos últimos tempos comecei a pensar que existe até uma distorção digital por trás dela. Ambição para mim é uma palavra de duas caras, assim, sabe? De um lado tem a força, a determinação, o propósito, o movimento para conseguir alguma coisa. E do outro lado eu acho que ela tem uma carga de excesso, de produtividade tóxica, de comparação e até mesmo de culpa. E se a gente for olhar para as redes sociais, eu acho que aí então é que esse conceito bagunçou de vez, sabe? Hoje parece que se você não chegou naquele lugar onde todo mundo, muito entre aspas, onde todo mundo chegou, parece que se você não foi, não está naquele nível, você não tem ambição, você é um fracassado, você não tem determinação, você não é disciplinado, você literalmente não tem ambição, você não sonha por mais, então você não realiza. E aí é onde eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco, sabe? Porque parece que a internet transformou o tal do siga os seus sonhos em uma corrida pública, em uma maratona, assim, onde a todo momento as pessoas precisam competir umas com as outras. Inclusive, nós até já temos um episódio aqui nessa primeira temporada que fala do efeito das redes sociais no que os estudos estão chamando de cérebro apodrecido, que não chega a ser um diagnóstico, mas é exatamente as consequências de tanta influência, de tanto conteúdo e do vício das telas tem causado mesmo no nosso cérebro, na nossa capacidade de crítica, de pensamento e até de interpretação das coisas. E o maior problema é que essa corrida, essa maratona por trás do conceito de ambição, ela não tem uma linha de chegada, nunca tem um fim. Quem está sempre visível, cada vez tem que ficar ainda mais visível, porque senão é esquecido. E aquela pessoa que só quer paz, em algum momento eu acho que ela acaba se perguntando, como eu também já fiz algum dia, se está vivendo certo, sabe? Se está desistindo o tempo inteiro, se você não é uma pessoa acomodada de repente, sei lá, você pode estar só respirando e não vivendo de verdade. Aquelas crises meio existenciais que em algum momento todo mundo já viveu ou vai viver. E aí eu sempre fico pensando que isso tem um peso maior para nós que somos da geração millennial, porque nós somos justamente aquela geração
que viveu a transição, né, do analógico para o digital. Então nos venderam um mundo cheio de sonhos, de possibilidades, de liberdade, de conquista, e que não é muito assim. Ou é assim até a página 2. Nós, da geração milênio, nós crescemos acreditando que o sucesso era uma equação matemática que funcionava mais ou menos assim. Trabalho duro, mais talento, mais autenticidade é igual a realização. E aí eu não preciso nem dizer para vocês que a conta não fechou, né? Por isso tem tanta gente que está frustrada e está se comparando o tempo inteiro. A conta não fecha. E isso por coisas óbvias, né, gente? O mercado mudou da geração dos nossos pais para a nossa. A estabilidade cada ano muda de conceito, de categoria ou fica menos acessível. E a comparação com a vida alheia ou com as vidas supostamente perfeitas que a gente acompanha no mundo online virou rotina. Eu estava até conversando com uns amigos esses dias sobre o fato de que nós nos acostumamos a medir a competência ou o sucesso pelo barulho ao redor que está acontecendo, sabe? Pelo tanto de movimento ou pelo tanto de furor que aquilo está causando. Como se o barulho, né, o excesso, esse monte de evento, esse monte de coisa o tempo inteiro fosse o sinal claro de um resultado de uma ambição, de um resultado de algo que deu certo, de um sonho que foi perseguido. Mas também existe, o que a gente já falou aqui, aquela frustração silenciosa, né? Que é o silêncio por parte da maioria das pessoas de que seguir um sonho, conquistar esse sonho, custa caro demais. E aí a gente volta naquela pergunta, como equilibrar essa conta? Como nós podemos continuar sendo ambiciosos, né? Porque a ambição bem canalizada, ela é algo positivo. Então, como conseguir ser ambiciosos sem achar que tudo aquilo que nós temos ou queremos, porque os sonhos são individuais, as motivações são diferentes para cada pessoa, sem achar que tudo isso é pouco comparado ao que a gente vê por aí. Tem tanta exaustão por trás desse assunto que nos últimos meses ele ganhou até um termo internacional que é o Quiet Ambition, que traduzindo é ambição tranquila. E eu andei lendo vários artigos internacionais, principalmente porque eles também têm uma certa ligação com o estudo do comportamento da geração Z. E esses estudos e artigos falam que esse desejo do ser humano de continuar realizando sonhos, de continuar conquistando suas coisas, ele permanece. Mas para algumas pessoas só vale a pena se couber, né, se esse sonho ou se essa realização couber no próprio ritmo da vida, que pode ser um ritmo muito mais contido ou muito mais lento do que para a maioria. E isso se denomina como uma ambição tranquila. E no fundo não é uma desistência, uma preguiça ou uma má vontade, não. É apenas o discernimento ou até mesmo o autoconhecimento, da pessoa saber que, por exemplo, o que ela quer, que determinados sonhos ou determinadas realizações não valem o preço que se paga, ou dela querer exatamente até uma vida mais simples, né? E isso, traduzido no ambiente de trabalho, pode significar, por exemplo, que algumas pessoas elas não medem o sucesso profissional apenas pelo valor do salário ou pelo cargo que elas ocupam. Muitas vezes isso nem importa. O que vale para elas é, obviamente, ninguém vive de vento, tem boletos para pagar, porém muito mais do que a visibilidade, os títulos, a exposição, ou uma vida insana, ou uma correria, ou o tempo inteiro só falar disso ou só respirar trabalho, essa conta ela só vale a pena, ou esse crescimento só vale a pena se estiver associado a uma saúde mental, a um tempo de qualidade para o que ela gosta, para a família, para os amigos. É um equilíbrio na conta, sabe? Não é nem ficar esperando só a descoberta de um propósito para trabalhar e achar que é sucesso. Se bem o propósito é importante, é muito gostoso quando você descobre ou pode colocar um propósito, nesse caso, na sua carreira, mas a gente sabe que só propósito em si ou só se apaixonar pelo trabalho, como as pessoas dizem, não enche barriga, né? Então essa ambição tranquila, né, esse termo, ele está muito mais ligado àquele tipo de pessoa que ela sabe muito bem o que ela quer para a vida dela, o que ela quer realizar, mas ela não abre mão da saúde mental, do tempo de qualidade para ela, para as pessoas, para o que ela gosta.
E isso não quer dizer que ela não vá fazer as coisas com competência ou com propósito e que ela não vá dar o melhor dela e que em algum momento não vai ter que sacrificar alguma coisa ou se doar mais. Porém, esse sacrifício constante, essa exaustão não faz parte do estilo de vida dela. Ao contrário de outras pessoas onde parece que a exaustão e o excesso de produtividade tem que estar ali o tempo inteiro. E honestamente, eu acho que existem muitos casos de ambições mais tranquilas. É que, de novo, por estarmos com o celular na mão o tempo inteiro, nas redes sociais, ou se comparando com a grama do vizinho, que parece ser sempre mais verde, a gente não dá tanta atenção ou não nota tanto isso, né? Mas, por exemplo, com certeza você conhece alguém que trabalhava numa grande empresa, que liderava uma equipe, mas que pediu, por exemplo, para renunciar o cargo ou até mesmo mudar de carreira ou ficar sem trabalhar, porque para essa pessoa o mais importante naquele momento ou a partir daquele momento era cuidar do filho, da filha. Essa pessoa, ela ainda ama o que faz, eu não tenho dúvidas disso, mas ela escolheu viver a vida a partir desse episódio, né, que nesse caso é a maternidade, num ritmo que é sustentável para ela e equilibrando valores que passaram a ser mais importantes agora. Pode ser também que você conheça alguém que, sei lá, tinha um emprego numa cidade grande como São Paulo ou qualquer outra e trocou tudo isso por um trabalho home office no interior. Pode ser até que essa pessoa hoje ganhe menos do que ela ganhava. Mas de repente é uma pessoa que voltou a dormir, voltou a cozinhar, voltou a ter tempo para os amigos, para si mesma, voltou a tocar violão, a fazer um hobby. A vida ficou menor, vamos dizer assim, mas ficou muito mais a cara dessa pessoa, sabe? Pode ser que você conheça alguém que antes, além de trabalhar, fazia freelancer, né, para complementar renda e decidiu abrir mão dessa segunda renda para, sei lá, realizar o sonho de escrever o próprio livro. Ela nem sabe ainda se esse livro vai ser publicado. Mas o simples fato de saber que agora ela vai ter tempo para poder se dedicar a esse projeto e criar é colocar vida a um tipo de ambição tranquila que faz toda a diferença para ela. Ou inclusive no meu caso, eu vou aqui confessar para vocês que vocês sabem, né? Quem tá comigo há mais tempo sabe que só aqui para vocês eu crio conteúdo há 14 anos, mas eu trabalho com marketing há 21 anos, então criar conteúdo nos infinitos formatos que ele já existiu está comigo desde sempre. Mas desde que eu comecei a criar conteúdo para a internet há 14 anos atrás, até hoje, eu escuto de influencers que eu acabei conhecendo no caminho, ou empreendedores que usam bastante as redes sociais, me falando assim: Fê, eu não consigo entender como você, que tem todas as ferramentas de marketing, conhecimento na mão, como você não viralizou, como você não quis usar tudo isso para crescer, para ser mega conhecida, para viver disso e tal. Mas é porque isso não faz parte da minha ambição. Viralizar não é o meu sonho de vida. Aliás, eu já falei isso até no meu Instagram, assim, o meu pior medo, ou melhor dizendo, uma coisa que eu fujo muito é de viralizar. Não é o que eu quero, porque para mim, o que eu busco realmente para a minha vida é poder compartilhar conhecimento, conversar com as pessoas e tal, e uso a internet claramente para isso, mas eu nunca tive a intenção de fazer disso o meu trabalho. Para outras pessoas isso é o que brilha aos olhos e deu certo para elas e é o que elas querem fazer, mas eu não quero, porque eu sei o preço que isso exige. Para algumas pessoas, criar conteúdo pode ser a coisa mais fácil do mundo e viver de conteúdo, mas não é assim. São horas renunciadas, são sacrifícios feitos, tem uma parte legal por trás, tem benefícios, tem privilégios, sim, mas também tem muita renúncia de qualidade de vida, de tempo com a família, de exposição, de pessoas se metendo na sua vida, de crítica, de muita exposição, de uma série de outras coisas que causam depressão, ansiedade. Inclusive existem muitos influencers, criadores de conteúdo renomado que algum dia você seguiu, que fizeram uma baita diferença na sua vida e que hoje já nem trabalham com isso, porque viveram as consequências de chegar nesse tal lugar de ascensão, né, esperado por todos. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez possa gerar um pouco de polêmica, mas não tem como falar de ambição sem falar de diferenças culturais.
E eu não estou apontando aqui, já quero deixar claro, que não é um ataque a uma cultura ou outra, mas existem algumas coisas que são mais fortes em determinada cultura do que em outras, é inevitável. E eu percebo muito isso depois de morar fora, né? Existem diferentes tipos de ambição, diferentes formas de ver uma mesma coisa, mas eu percebo muito o quanto o status e até mesmo a ostentação é muito forte nas redes sociais brasileiras. Muito forte. Para vocês terem uma ideia, é muito diferente ser influencer no Brasil do que ser influencer no Chile, do que ser influencer no Canadá, influencer nativo, que eu digo, tá? Não um brasileiro que vai para outro país e tal, porque a cultura brasileira continua indo com ele. Mas é muito diferente em vários países nesse sentido, porque, óbvio, existe a necessidade das marcas de usar os influencers para crescer, existe todo aquele conceito por trás do que é ser um influencer, algumas coisas ali pré-estabelecidas para a profissão, mas no Brasil, os influencers realmente ditam uma cultura. As pessoas seguem, as pessoas têm eles como padrão, inclusive eles inspiram como deve ser a casa de quem vai construir uma casa, eles inspiram o estilo de vida, a rotina matinal, os hábitos de leitura, os hábitos de consumo, os sonhos, as viagens, os lugares que as pessoas querem conhecer, se elas querem ser empreendedoras ou não, se elas querem fazer 1 milhão em 7 dias... Conforme eu for falando, eu tenho certeza que você já viu um monte de carinhas conhecidas na sua cabeça. E eu não estou aqui criticando isso, nem estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que é muito forte o quanto os influencers no Brasil, eles ditam realmente padrões culturais. E o quanto isso pode gerar ou um benefício ou inclusive uma exaustão, a tal da maratona por trás da ambição, que a gente comentou aqui no começo do episódio. Enquanto que existem em outras culturas, por exemplo, que os influencers nem ganham tanto assim, como ganharia um influencer brasileiro. Nem tem tanto mercado assim para ele se expandir, porque eles não determinam os comportamentos culturais com essa força, potência, como acontece no Brasil. Então, às vezes, é importante também a gente olhar outras culturas, quando temos a oportunidade de morar fora ou de viajar ou de ler sobre elas, não para atacar a cultura brasileira, mas para a gente entender que não é o mundo inteiro que vive uma percepção das redes sociais como a gente vive quando está no Brasil ou quando está imerso em uma outra cultura. Aquilo é um recorte realmente. Então, muitas vezes o que a gente denomina como as redes sociais são dessa forma ou a ambição está dessa forma, talvez seja só o recorte geográfico de um determinado lugar. É claro que existem tendências que são mundiais ou não haveriam estudos como o próprio término Quiet Ambition, como vários outros que a gente já viu aqui no decorrer desses episódios. Mas entendem o que eu estou falando? Existe uma força da internet na cultura brasileira de determinar como é esse mercado, de determinar quem são as celebridades, de determinar as influências realmente, o padrão de consumo, o que não é tendência, o que é cultura, o que não é cultura, que não é tão assim em outros lugares. Então sim, eu poderia, mas aí é que está a diferença. Isso pode ser uma ambição muito forte para outras pessoas. Não é a minha ambição, entende? E eu acho que é isso que a gente precisa cada vez reforçar mais nas pessoas. Não é porque algo é muito importante para você e que você persegue isso. Não é porque aquilo para você é algo muito ambicioso e que te move e tal. A outra pessoa vai ter o mesmo tipo de sonho ou aquilo vai fazer com que ela se movimente. Talvez ela não dê importância para aquilo e tá tudo bem. Não significa exatamente que ela seja uma pessoa acomodada, que ela não tenha talentos, que ela não se esforce para outras coisas. Ela está canalizando o tempo dela, a energia dela em outras coisas que ela valoriza muito mais. E esses exemplos que eu falei aqui são histórias simples, mas cheias de coragem, de ambições tranquilas. E não deixa de ser também um certo tipo de ambição que não é valorizada ou bem vista pela sociedade, né? Muitas vezes é vista como comodismo, como eu acabei de falar. Mas não deixa de ser também ambições de quem entendeu que sucesso sem paz
não deixa de ser também um tipo de fracasso, sabe? E se você meio que se identifica com a tal da ambição tranquila, você já deve ter percebido que não é todo mundo que entende esse movimento. E não se trata de parar, né? De uma pessoa que não aspira a mais. É simplesmente sobre escolher o que vale a pena continuar. Agora é óbvio que também existem os seus dilemas, principalmente no mundo corporativo. E agora vocês vão entender por que eu anotei essa palavrinha ambição aqui nesse caderno para transformar num episódio. Porque hoje, atualmente, o ambiente corporativo, principalmente recursos humanos das empresas, está tendo que estudar mais a fundo esse conceito, né, de quiet ambition ou ambição tranquila para entender a nova geração. Eu lidero pessoas. Parte da minha equipe é bem jovem, está ali entre os seus 27, 30 anos, 25 anos, é bem jovem. E são pessoas muito talentosas, pessoas que tiveram acesso a colégios incríveis, que falam 2 ou 3 idiomas, pessoas que estudam muito, pessoas que são já, mesmo tão jovens, super especialistas na área delas, que estão buscando todos os dias crescer, que são assim, meu Deus, talentos assim incríveis, sabe? E eu já ofereci para elas a oportunidade de crescer dentro da empresa, de ter uma ascensão, de assumir um próximo cargo, de assumir um projeto mais desafiante e tal. E já recebi, inclusive de uma dessas pessoas, um não 3 vezes. 3 vezes. E a pessoa não queria, ela queria continuar na empresa, mas ela não queria essa ascensão profissional. Coisa que, se você muito provavelmente perguntar para algum millennial, dificilmente vai passar. E aí, quando você entra para investigar o que está acontecendo, você percebe ali que existe realmente uma mudança geracional de não necessariamente estar trabalhando por promoções, não necessariamente querem um novo cargo, um novo título, não estou dizendo que todos sejam assim, tá? Mas existe esse público também, né? Onde a questão não está no status, eles não medem o sucesso, se chegam a ser gerentes ou não, se vão a determinados eventos ou não, se tem determinados títulos profissionais ou não. São pessoas que preferem mais o equilíbrio, poder dar o melhor delas em algo que elas possam controlar, em ser super especialistas no que elas fazem, mas não necessariamente estar liderando pessoas, projetos, coisas e ir crescendo nessa forma hierárquica, né, dentro das empresas. Elas estão buscando outras coisas que geralmente envolvem a saúde mental, o tempo de qualidade, poder investir em projetos pessoais. E muitas vezes são profissionais que se sentem culpados ou ameaçados da empresa, por exemplo, não estou falando aqui o trabalho, tá? Mas as empresas em geral, mal interpretarem o que elas querem dizer, como preguiça, como falta de vontade, como falta de ambição, de não querer crescer, de não querer fazer a empresa crescer, quando na verdade não é isso. Elas só não querem subir a mesma escada que todo mundo vem subindo há anos para dizer que aquilo é sucesso. E com essa experiência, né, bem de perto que eu passei, eu comecei a pensar que talvez não se trate nem de subir ou descer uma escada, talvez se trate apenas de construir o seu próprio andar, o seu próprio piso ali, sabe? E agora as empresas vão ter que começar a pensar mais nisso, né? Em pessoas que querem dar o melhor delas, que querem continuar somando para aquele negócio crescer, mas que querem viver outras coisas também, que não necessariamente estão buscando esses cargos, esses títulos, essas coisas. Que tipo de benefícios elas vão oferecer? Como elas vão reter esse funcionário? E acho, inclusive, que é um questionamento que várias indústrias vão ter que fazer, até para o consumidor final. Talvez hoje as pessoas já não queiram aquela academia renomada, cheia de aulas, cheia daquilo, cheia disso. Talvez elas queiram simplesmente um espaço onde elas possam compartilhar com as pessoas ou simplesmente algo ali minimamente funcional para os objetivos que elas queiram. Agora, independente do país onde a gente viva, tenha crescido, onde a gente nasceu, eu acho que é super importante nós, a essa altura da vida, começar a nos perguntar ou redefinir o que é sucesso para nós, não em base ao que nos dizem sobre o que é sucesso. E essa pergunta é muito necessária, porque você mesmo pode se surpreender com a resposta. Talvez o que era sucesso para você há 10,
15 anos não seja sucesso mais para você hoje. Nós vamos mudando com o tempo. Então é ainda mais necessário se auto-perguntar algumas coisas para não ficar à mercê do que é dito nos lugares. Não estou nem falando agora só de internet, mas daquilo que te venderam como sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso com seus filhos, sucesso de relacionamento, de amizades, de conquistas, de patrimônio. Porque talvez a gente tenha confundido mesmo ambição com velocidade, mas velocidade nem sempre é direção. É só um ritmo que foi marcado ali. E eu já experimentei várias vezes na minha vida situações em que para crescer eu precisei desacelerar. E esse crescimento pode ser tanto profissional, monetário, como pessoal mesmo. Então, se a sua ambição for simplesmente viver uma vida mais calma, com coisas que você tenha sob controle, e não sobre tudo aquilo que aparece para você na internet, na TV, no seu vizinho ou onde seja, tá tudo bem. Você não é necessariamente um acomodado, você não é uma pessoa sem visão. Você só precisa mesmo ir aceitando de que talvez você encare a vida de uma outra forma que não é massiva, mas se é relevante para você, se traz os resultados que combinam com seus valores, tá tudo bem. Você só está sonhando com um tipo de sucesso que ainda não inventaram uma métrica para medir. Chegamos naquele momento do episódio, que é o quadro Lembrete, onde eu indico aqui algum material, música, documentário, livro, enfim, que tem a ver com esse assunto para você desenvolver mais aí quando o episódio acabar. E hoje eu quero indicar esse livro fantástico, Comece pelo Porquê. Ele é um livro que, se bem boa parte dele está pensada em carreiras profissionais, em liderança ou em como as empresas devem se posicionar para crescerem cada vez mais, ele tem muitos insights sobre a vida pessoal e sobre a ambição de um modo geral, que é justamente para você começar a se perguntar o porquê de tudo que você decide na sua vida. Então, na próxima vez em que você, por exemplo, questionar algo sobre o seu trabalho, por quê? Por que você trabalha com o que você trabalha? Por que você decidiu que para ter sucesso na sua vida, ou que sucesso na vida é aos 40 anos estar casado, com filhos, em tal cargo, etc. Por quê? Por que você acha que ganhar mais dinheiro vai te dar mais felicidade? Não estou dizendo que dinheiro não traz isso, mas é justamente essa provocação que o livro traz. Tudo começa com um porquê. E geralmente a gente faz o contrário. A gente começa com o que e o como. Bom, então o que seria, por exemplo, eu sou muito talentosa para tocar piano. Como eu faço isso? Com um piano da marca tal, que a madeira é de tal jeito para trazer uma sonoridade específica e é o melhor piano do mercado e tal. Mas dificilmente a gente pensa no porquê. Por que eu toco? Por que eu decidi esse hábito e não outro? Por que eu detectei que eu tenho mais talento para isso do que para qualquer outra coisa? E nesse mundo onde a gente fala de ambição, ou esfregam o que é uma verdadeira ambição ou uma ambição válida na nossa cara o tempo inteiro, começar pelo porquê das coisas é fundamental. Acho que você já começou a entender que uma ambição tranquila não é falta de desejo, mas é um desejo com consciência. Tá tudo bem se ao invés da casa num centro urbano, numa grande metrópole, capital, você preferiu morar no campo. Tá tudo bem se ao invés de ser um empreendedor milionário e trabalha enquanto eles dormem, não fez nenhum sentido para você. Tá tudo bem se você quer continuar sendo um profissional CLT. E se dentro dessa profissão, inclusive, você não quer ter o cargo máximo da empresa ou o caminho que parece que é o que todo mundo faz, se você se sente bem exatamente em continuar o resto da sua vida no mesmo cargo que você ocupa hoje, se ele tem intenção, se ele tem propósito, se ele te dá estabilidade, se ele funciona para a empresa e se você está feliz. Se você é o típico perfil de ambição tranquila, onde eu também me encaixo, você só tem que saber que continua sendo uma ambição, que continua sendo um desejo de querer chegar, mas chegar num lugar onde para você é bom de ficar. E olha, eu vou te dizer mais, talvez o futuro pertença a quem for ambicioso o suficiente para escolher o simples, porque parece que o simples está sendo esquecido. E é por isso que a gente está vendo tanta gente pressionada
doente, com ansiedade, com tantas coisas, tantos novos diagnósticos todos os dias, por essa exaustão, cobrança e comparação que está aí na nossa frente todos os dias. E talvez o novo luxo seja exatamente esse, escolher uma vida que caiba no nosso próprio corpo, no nosso próprio ritmo. Esse foi mais um episódio do Margens do Caderno, um lugar que eu venho para pensar alto e junto com você, para a gente questionar o óbvio, para a gente normalizar algumas coisas, para a gente tentar cada dia mais voltar para o simples. Eu espero que você tenha gostado, comenta aqui para mim, eu adoro quando você deixa a sua opinião. E a gente se encontra por aqui no próximo episódio, no próximo Rabisco, onde a gente tenta aí se encontrar todo mundo junto e ter uma vida um pouco mais simples, mais descomplicada. Tá fazendo falta, não tá não?